Glória a Deus. Do capítulo 1 do livro de Josué, e o versículo também de número 1, alguns versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Já pregamos inúmeras vezes sobre o Josué, este grande general. Destacamos a sua história, destacamos a sua coragem, destacamos as suas habilidades na guerra e os milagres que lhe acompanharam durante o seu trabalho como general do exército de Israel. Falar em Josué é falar numa vida inspiradora. Falar em Josué é falar em alguém que tem uma história diferente de todos os filhos de Israel. Falar em Josué é falar de uma pessoa especial, que fez uma trajetória geograficamente falando, mais sublime do que quase todos. Ele foi um dos homens que saiu do Egito, da terra da servidão, e atravessou todo o deserto, e chegou nas terras de Canaã. Foi esse o Josué. Enquanto milhares e milhares de pessoas morreram prostrados no deserto, por uma vida de murmuração, de queixas, de desobediência, Deus encurtou a vida daquelas gerações, mas este moço saiu de lá, atravessou o deserto e chegou em Canaã. Todas as voltas que o povo de Israel deu no deserto, estava Josué junto. Todos os percalços que aconteceram sobre o povo de Israel, Josué estava junto. Josué teve o privilégio de ver os milagres que Moisés, o seu Senhor, realizou. Quando tocou na rocha algumas vezes, quando fez verter água e quando fez chover codornizes, quando fez também chover o maná no deserto. Josué conhecia a história, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, todos os milagres que aconteceram durante 40 anos, Josué estava junto. É muito bom falar de Josué, e quando se destaca a vida dele como um servo de Deus. Josué acompanhava Moisés, os seus passos,
e teve Moisés como seu líder, e no estado de obediência acompanhou o seu líder durante toda a trajetória. Não sabia ele que mesmo seu Senhor não chegaria nas terras de Canaã, pois Moisés ficou na trajetória lá na altura do caminho, porque o movimento do povo, o murmúrio do povo, a tristeza do povo, as queixas do povo e a pressão contra Moisés fez ele se transformar do homem mais sábio da terra, e num momento de desequilíbrio, um homem irado, e toca na rocha quando tinha que falar com a rocha. E por esta única razão, Deus encerra a trajetória do seu ministério, leva no Monte Nebo e disse: olhe de longe e você vai ver as terras de Canaã, as terras da promessa, porém você não chegará lá. E Deus recolhe o seu servo, e ele usa Josué para dar continuidade à trajetória, à condução daquele povo. E como general do exército de guerra, que comandava o grande exército, se torna agora o líder de toda a nação de Israel, para comandar agora não só o exército dos guerreiros, mas comandar também crianças, comandar senhoras, adolescentes, jovens, idosos, toda a nação de Israel. Uma coisa que gostaria de destacar aqui da vida de Moisés, ou da vida de Josué, para orar junto com os irmãos e colher para nós este lindo e magnífico exemplo, hoje, seria uma coisa só: o seu grande potencial. Josué foi um homem que Deus viu o potencial nele e investiu espiritualidade nele. Josué foi um homem que Moisés, o seu líder, viu potencial nele e investiu também na vida dele. Mas também Deus lhe deu a capacidade para ele ver o potencial do povo de Israel que estava no seu comando, porque automaticamente esse povo também viu o potencial nele. E quando nós vemos que o povo viu esta graça, esse potencial na vida dele, e Deus viu, e Moisés viu, ele também teve os seus altos e baixos na vida. Teve um momento de tristeza, teve momentos de dúvidas, teve momentos de insegurança, e às vezes até teve dúvidas de que estava diante de Deus, ou diante dos homens, ou diante de próprio Satanás. É tão verdade que quando atravessaram o Rio Jordão, e naquela madrugada que ele estava a sós com Deus, se colocou um varão na sua frente, e ele disse, puxou da espada e disse: és dos nossos ou dos nossos inimigos? Era tão corajoso que estava disposto a guerrear, mesmo com a personagem que não era palpável, era visível, mas não era palpável, era abstrata, era um espírito, era uma figura que apareceu ali. E o anjo falou: não, Josué, eu venho como um príncipe do Senhor. E quando se apresentou, Josué temeu e se dobrou. Mas Josué foi o homem que estava com dúvida também. Quando chegou na montanha, vendo o Rio Jordão, do outro lado estavam as terras de Canaã, toda a multidão parou do lado do rio, e ele precisava atravessar o rio, mas não podia atravessar sem ordem divina, sem o comando de Deus. E ele, vendo as terras, ele teve dúvidas, e o Senhor veio sobre ele e falou com ele, dando as dimensões da conquista, desde o rio Eufrates até o grande rio, o grande mar, foi dando todas as dimensões, todo esse espaço geográfico, onde colocar a planta do teu pé, esse lugar
eu vou entregar nas vossas mãos. E Deus fala com ele, animando ele, quando no versículo de número 6 diz: olha, tem bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra. Um despertamento motivacional para o coração de um homem que tem um potencial e está parado. No versículo número 7, ele diz: esforça-te, tem muito bom ânimo, porque você vai dar continuidade ao que Moisés, o meu servo, te ordenou, vai obedecer a palavra, vai ser conduzido pela palavra, por onde quer que você andar. E depois, lá no último versículo 9, ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. No versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Glória a Deus, um potencial que está dentro dele. Às vezes nós não notamos dentro de nós o potencial que nós temos. Às vezes a gente deixa a covardia invadir a alma da gente, os temores, as inseguranças, os problemas, o medo, as incertezas, e a gente para, e as pernas espirituais travam, e a gente fica do lado de cá do rio. A gente sente a pressão do dia a dia, a pressão do trabalho, a pressão das pessoas, a pressão das coisas que a gente tem que fazer ou desenvolver. Mas é a hora que o Senhor vem sobre nós e diz: tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dentro de você é um potencial. Esse potencial é chamado de entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego, que significa ter um Deus dentro de si. Esse ter um Deus com letra minúscula é uma ideia lá da Grécia, mas se trouxermos para dentro das Escrituras e pensarmos nesse entusiasmo espiritual, nesta motivação divina, nesta presença do Espírito Santo na nossa vida, é ter Deus dentro de si. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre nós, e Ele habita dentro de nós, e Ele nos impulsiona, e Ele nos dá força, e Ele nos dá graça, e Ele nos anima, e Ele nos dirige, e nós vamos com a força de Deus. E o salmista Davi disse: contigo eu pulo as muralhas, contigo eu salto as labaredas de fogo. Glória a Deus. Moisés também lá no deserto disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. O Senhor disse: eu enviarei um anjo para que te guarde nesse caminho. Ele disse: se o Senhor não for conosco, não queremos sair daqui. E o Senhor disse: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Glória a Deus. O Senhor te segue com a sua nuvem de glória. O Senhor te segue com a sua graça divina. O Senhor te segue e te conduz pelo seu Espírito Santo. O Senhor te segue com a sua força, porque Ele decidiu abençoar a sua vida. Você tem um potencial. Não se entregue. Deus está vendo a força interior que você tem. Deus está vendo a graça divina que Ele colocou na sua vida. Não tenhas medo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se andares no deserto, Deus é contigo. Se andares no sofrimento, Deus é contigo. Ele é contigo na bonança, mas é contigo no problema. Ele é contigo na hora das coisas boas, mas é contigo na hora das dificuldades. Ele é contigo quando tens amigo e quando estás sozinho na solidão. Ele é contigo
Quando eu lia nesse dia o Salmo 40, ou Isaías 41, e o texto a partir do versículo 10 diz: um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te, que eu te ajudo. Depois tem outros versículos que vão motivando, e dizendo para a pessoa: não se entregue, não se apavore, não se deixe abater, eu sou contigo. Se alguém se levantar contra ti, eu vou resistir. Se alguém quiser fazer o mal contra ti, eu vou envergonhá-lo, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. As portas se abrirão, as muralhas cairão, e Deus te levantará. Glória a Deus. Não te deixe abater. Deus está olhando o seu potencial. Quando nós vemos a frustração do povo de Israel, porque um dia antes eles venceram os inimigos na guerra, mas naquela noite Acã se contaminou com a capa babilônica e com uma cunha de ouro. No outro dia, aquele exército de homens guerreiros e preparados estavam frustrados, porque tiveram 30 velórios no final do dia, quando o sol se pôs, e eles tinham que encerrar o momento da guerra para respeitar a lei. Eles tinham 30 sepultamentos para fazer. A frustração foi grande por conhecer o potencial, mas saber que tinha alguma coisa errada, e por isso as coisas não estavam dando certo, e precisavam arrumar as coisas para que o povo fosse vencedor. E eles se reuniram, e com lágrimas e choros e lamentos, colocaram todas as coisas em ordem, e o povo de Israel colocou em prática o seu potencial, e seguiu triunfante na guerra. Quão triste ficou Paulo, quando escreveu o capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, e ele começa a falar das frustrações das pessoas doentes, das frustrações das pessoas que dormiam, das frustrações das pessoas que estavam caídas e morrendo pelo estado de desobediência, porque alguma coisa estava errada. Mas Paulo está trazendo uma palavra de ânimo, porque ele está interessado na bênção divina e o despertamento espiritual da vida das pessoas. Nós temos, na verdade, momentos que nós precisamos pensar em nós. Como está o meu potencial? Tem momentos difíceis. Isaías capítulo 60 e o versículo 2 diz que, a partir do versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. E manda olhar ao redor e tal, e depois diz: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Nós não podemos ignorar que as trevas cobrem a terra, nós não podemos ignorar que a escuridão cobre os povos, mas levanta-te e resplandeça, porque sobre ti o Senhor virá subindo, e a glória do Senhor se verá sobre ti. O profeta Isaías não está falando ali de uma conquista da nação de Israel, não está falando de céu, de arrebatamento, porque era um contexto mais profético, não está falando de um outro assunto. Ele está falando exatamente de uma manifestação satânica sobre a terra, uma manifestação de trevas sobre os povos, mas está mandando os cristãos, já num contexto profético, que na época era o povo de Israel, se levantar e resplandecer, porque sobre esse povo uma luz vem surgindo, e eles estarão vencendo, e o Senhor estará sobre ti, disse ele. Meu irmão, você se esqueceu que Mateus capítulo 5, versículos 13 em diante, diz: vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você tem um potencial de graça na sua vida. É como você entrar numa sala escura e ligar a luz, e as trevas serem dissipadas.
Onde você entrar, a luz divina entra contigo, a graça de Deus entra contigo, e as trevas batem em retirada. Deus está aprovando a tua fé. Mas eu estou orando pouco, pastor, mas Deus está ouvindo a tua oração. Eu estou lendo pouco as Escrituras, mas é esta palavra que está te segurando em pé. Você precisa só colocar em prática o que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz: no meio desse mundo corrompido e perverso, resplandeceis como astros do mundo. Resplandeça a tua luz, porque Deus está olhando para você, e o interesse de Deus é te abençoar. Vai dar certo sim. Você está com as pernas mole, frouxas, você está deixando o desânimo entrar na sua vida. Você esqueceu que um grande general de guerra, cheio de divisas, também tem temor, também passa por problemas difíceis. Olhe para a vida do Elias, com todo aquele potencial, um homem que orou a Deus 27 ou 35 palavras, e desceu fogo do céu, e queimou o holocausto, e queimou a lenha, e queimou a água, e onde a água correu, as labaredas de fogo lamberam a água. E pensa nesse homem uma semana depois, lá no deserto, jogado na areia, debaixo de um pé de zimbro, se queixando, acovardado, com medo de uma notícia só. Não temeu 400 profetas de Acera, não temeu 450 profetas de Baal, mas temeu o recado de alguém maldoso, que disse: você será morto. As notícias ruins vêm para nos abalar, as notícias tristes e avassaladoras vêm para tirar a motivação, mas o nosso Deus envia força. A Bíblia diz que esse homem, glória a Deus, quando estava no deserto, apareceu um anjo e disse para ele: Elias, levanta e come, porque esse caminho é muito comprido. Elias se levantou e comeu e bebeu e tornou a se deitar. Mas o anjo disse: levanta, porque a trajetória é longa. Ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus, para receber a grande revelação. Você não sabe o tamanho, o comprimento da tua trajetória. Josué sai do Egito e chega em Canaã. O que ele enfrentou no deserto, vendo multidões de pessoas morrerem, a terra soterrando gente, pessoas mordidas, picados pelas serpentes, pessoas sendo castigadas por desobediência, mas entre os corpos mortos vai o guerreiro, porque ele tem um alvo, e o seu alvo é chegar na terra de Canaã. Levante a sua mão para o céu para adorar a Deus. Xalabashuri, candarabalabash. Xarabalabashuri, candaraia. Aleluia. 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 Deus trata contigo nessa noite com o bem. Deus trata com os seus filhinhos com o bem. Sabe o que é você receber uma mensagem de ânimo? Sabe o que é você receber uma injeção do Espírito Santo? De um momento para o outro, no estalo de dedos, no momento de ouvir um hino, de ouvir uma oração, de receber um abraço de alguém, um aperto de mão, um sorriso, uma palavra, e parece que tudo se resolve. O homem chega para Jesus e conta a situação da sua casa, do seu servo, e ele disse: diga uma palavra, e o Senhor disse: só uma palavra, e o problema foi resolvido. Ele passa para você uma bênção muito grande, ele faz uma injeção do seu Espírito Santo na sua vida, porque o interesse de Deus é muito maior do que o meu interesse. O interesse de Deus pela sua vida é muito maior do que você está pensando. Glória a Deus, glória a Jesus. Você sabia que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, Ele disse para 500 pessoas: vão para o cenáculo. Quantos deles tinha lá na hora da oração? 120.
380 deles não acreditaram na promessa. 380 não foram buscar a Deus no cenáculo. E eles se espalharam todos, incrédulos e não acreditando. Mas 120 tinham um propósito. 120 foram para o cenáculo para a oração. E essas pessoas se espalharam. E 56 anos depois, o apóstolo São Paulo escreveu que alguns dos que estavam na ressurreição e que viram o Senhor ainda estavam vivos por ali. Duraram mais de meio século depois da ressurreição de Cristo, mas não estavam entre os 120. Mas os 120 que estavam, descobriram o potencial de Deus, e buscaram e receberam, e botaram fogo no mundo. Do meio deles saiu Filipe, o evangelista, que pregou em Samaria. Do meio deles saiu o apóstolo Pedro, que caminhava pelas ruas da cidade, não é pela rua, pelas ruas da cidade, e a sua sombra curava os enfermos. Do meio dele saiu aquele diácono Filipe, que pregou em Samaria e tomou conta, ganhou o eunuco, que estava naquela caminhada, fazendo o trabalho para a sua rainha. E o trabalho cresceu e a igreja se multiplicou, porque deram ouvidos a Deus e o potencial foi colocado em prática. Coloque em prática o seu potencial, porque você tem uma palavra. Coloque em prática o seu potencial, porque você tem uma oração ungida, você tem uma palavra ungida, você tem um hino consagrado. Coloque em prática o seu potencial. E nós vamos orar nesse momento por você, amado Deus, Paizinho querido. No altar estão essas vidas, Senhor, as tuas ovelhinhas, Senhor, o teu rebanho. Nós te louvamos por essas vidas, nós te agradecemos por essas vidas, Senhor. Nós bendizemos o teu nome nesta noite e rogamos pela tua filha que está no altar sagrado, pelo teu filho, Senhor, que está aqui. Recorremos à tua misericórdia, porque nós somos frágeis e miseráveis, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor abençoa teu servo, o Senhor salva o seu ungido quando a te clamar. O Senhor levanta esta mulher com força e graça. O Senhor levanta esse homem com graça e sabedoria e unção. Este moço, Senhor, esta jovem senhora, esta moça, este jovem senhor, esta senhora, visita agora, meu Deus, e encha do teu Espírito, encha da tua graça, Senhor. Faz um milagre na sua casa, faz um milagre na sua vida, faz um milagre na sua espiritualidade.